Queridos irmãos e irmãs, ainda no capítulo 16 de São João, a porção que a igreja hoje separou para que lêssemos diz: Jesus disse aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Essa frase de Cristo pode ser interpretada a partir de duas maneiras exageradas e, portanto, equivocadas. A primeira é a de quem faz uma interpretação minimalista e diz: olha, o que Jesus disse já está dito e, portanto, o Espírito da verdade, a única coisa que fará é repetir aquilo que o Senhor disse nos tempos antigos. E, por causa disso, muitos se desviaram da fé, porque sempre querem regredir a um cristianismo supostamente mais original. Os protestantes, por exemplo, certo, vocês já terão visto, de vez em quando apresentam um gráfico e dizem assim: ano de fundação da Igreja Católica, 313 por Constantino. Depois, doutrina do purgatório, ano não sei qual. Maria, ano não sei qual. Transubstanciação, ano não sei qual. O que está por detrás desse tipo de compreensão errada? É a ideia de que qualquer coisa que eu diga tenha que estar na Bíblia, dentro do cânon protestante. E, portanto, se eu não encontrar lá na Bíblia, assim, dito de uma maneira rasgada, que quando o sacerdote consagra o pão, acontece a transubstanciação. Portanto, isso é uma invenção da Igreja Católica. A palavra purgatório está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Portanto, é uma invenção da Igreja Católica. Maria é mãe de Deus. Está dito assim com essas palavras? Não, portanto, isso é uma invenção da Igreja Católica. Ou seja, parece que o Espírito Santo, a única coisa que tem que fazer é repetir ipsis literis o que está escrito na Bíblia. Mas outra interpretação, que também acontece muito entre os protestantes, mas não só, é aquela que diz assim que a verdade é resultado da história. Portanto, aquilo que nós acreditávamos, sei lá, no século XVI, agora já mudou. Porque a verdade está sempre na frente. A verdade é sempre a última coisa que se diz. E aí aparecem novas revelações. Novas revelações que procedem de duas fontes. Ou da razão, então nós temos todo o progressismo teológico que chega com ideias mirabolantes, com raciocínios, interpretações estranhas, e nos quer fazer acreditar que aquilo é coerente com a palavra de Deus, quando na verdade não é. A igreja nunca creu em nada daquilo. Ou são revelações vindas da fé, da mística.
Então, de vez em quando aparece alguém com uma nova revelação. Sei lá, por exemplo, os adventistas acreditam na Ellen Goldwhite como profetisa, uma das fundadoras do adventismo. Então, ela teria descoberto a doutrina do juízo secreto, enfim, da purificação do santuário. Então, está acontecendo o juízo final desde não sei quando, enfim. É uma novidade. Isso sim é uma novidade, não está na revelação divina. Mas, quando você se descolou dessa linha de continuidade que parte dos apóstolos e chega até os nossos dias, você está sujeito a cair em erro, para um lado ou para o outro. Você está sujeito a cair em qualquer excesso. Jesus diz: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Não sois capazes quem de compreender agora? Aqueles homens, pescadores da Galileia, não eram filósofos, não tinham como fazer a inteligência da fé progredir na sua correta e sofisticada compreensão. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. E assim, desse tesouro da divina revelação, é como se nós puxássemos um fio de ouro e dali fôssemos compreendendo melhor o seu conteúdo. Um dos padres da igreja, muito importante, chamado São Vicente de Lérins, se diz assim aportuguesadamente, né? São Vincent de Léron, escreveu um livro chamado Comonitório, no qual ele explica isso. Ele diz: quando você pega uma criança, um bebê, e você compara esse bebê com essa mesma pessoa aos 80 anos, você diz: nossa, não parece a mesma pessoa. Que diferente. Mas é a mesma pessoa. Só que é a mesma pessoa desenvolvida. Porém, isso tem um limite, né? Digamos assim, eu não posso ser, na infância, afrodescendente e na senectude, na velhice, ser japonês. Não tem condições. Então, se uma pessoa me mostra, quando eu sou bebê, negro, e depois, quando eu sou idoso, um japonês, um olhinho puxado e tudo mais, eu digo: bom, isso aqui não é a mesma pessoa. Ao mesmo tempo, eu não posso dizer que a igreja tem que permanecer a vida inteira como um bebezinho. Ela não pode crescer, ela não pode desenvolver a sua fé, ela não pode crescer em compreensão dos seus mistérios. Não, ela tem que ser um bebê. Eu não posso dizer isso. Isso é contrário à lógica da vida. Ora, é exatamente por isso que Jesus diz que, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Ou seja, o intelecto da fé vai crescendo de geração após geração. Então, por exemplo, quando os apóstolos estavam celebrando a Eucaristia, eles não criam que estavam comendo pão. Isso nós vemos pelo Novo Testamento. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue.
São Paulo diz que aquele que comer indignamente do corpo do Senhor come a sua condenação. Não é pão. Quando nós chegamos nos padres da igreja um pouquinho posteriores, São Cirilo de Alexandria, Santo Irineu de Lyon, São Justino, eles já dizem de uma maneira mais concreta: este pão não é um pão ordinário, não é o pão, é a carne do Senhor, não é o vinho, é o sangue do Senhor. Porém, com o passar do tempo, a igreja começa a raciocinar sobre a fé, iluminada pelo Espírito Santo. Então ela diz: olha, como é que nós podemos dizer que o pão se torna o corpo de Cristo, mantendo a aparência de pão? Bom, então a gente tem que separar aqui o que é aparente, o que é superficial, daquilo que é o que está por baixo, a substância, substare, o que está debaixo. Então a gente diz que aconteceu uma transubstanciação, ou seja, não é mais pão, é Cristo, mas conserva essas aparências de pão. É a mesma doutrina, porém desenvolvida segundo a analogia da fé. O mesmo vale, por exemplo, para o purgatório. Quando nós chegamos nos primeiros séculos e vamos ver os túmulos dos cristãos, lá está escrito: orate proel, orate proea, rezem por ele, rezem por ela. Como assim rezar pelos defuntos? Os primeiros cristãos rezavam pelos defuntos. Bom, então a igreja toma as escrituras, toma a tradição dos padres e diz: olha, então existe um estado anterior ao ingresso no paraíso, que não coincide com a condenação eterna no inferno, que é de purificação. O nome teológico, purgatório. Mas a verdade já está lá, dada no interior da divina revelação. Por isso Jesus diz: ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Essa é a coerência do Espírito Santo. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ele não falará nada formalmente diferente da divina revelação, embora nos leve a uma compreensão mais profunda daquilo que já está dito. Isso é muito importante porque nós vivemos em tempos de muitas crendices. O homem pós-moderno é um homem supersticioso, cheio de crenças exóticas, e isso muitas vezes penetra na fé católica. O gosto por revelações particulares, por aparições, por aquilo que dizem aqui, dizem lá, isso, para nós, deveria ser algo muito secundário, para não dizer até de quase nenhuma importância, porque as verdades que dizem respeito à nossa salvação já estão reveladas por Deus e nos são ensinadas pela igreja. O mais é apenas um acréscimo que, se não alterar o conteúdo que está aqui, pode ser salutar para algumas pessoas, para outras não tanto. Nós precisamos sempre estar muito atentos para permanecermos conectados nessa corrente, nesse grande rio que é a Santa Igreja. Nada que a Igreja nos ensina é invenção da sua própria cabeça. Nada. Tudo aquilo, se estiver conectado com toda a sua tradição, é doutrina segura.
Claro, quando alguém chega ensinando alguma novidade, nós temos que submeter essa novidade ao crivo da tradição. Se passar, muito bem. Se não passar, cai fora. Porque não pode haver uma mudança substancial naquilo que Deus nos revelou pelos seus apóstolos. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. É muito interessante, porque quando diz Cristo que o Espírito Santo o glorificará, o que ele está mostrando é a conexão entre essas duas missões, o envio do Filho e o envio do Espírito Santo. Houve grupos na história da igreja que se tornaram espiritualistas demais. Já começou nos primeiros séculos, por exemplo, com a heresia donatista, montanista, que era cheia de crenças escatológicas, que o Senhor está voltando, que ele vai começar uma era nova, que vai começar uma fase diferente na história, e, portanto, o que importa são os dons espirituais. Aí tinham aquelas profetisas que gritavam, que caíam em histeria, e começaram a ensinar coisas muito diferentes e com um moralismo muito rígido. Por isso atraíam, porque numa época de um certo relaxamento da disciplina, depois do tempo das perseguições, começou de fato, a aparecer um apelo por um cristianismo mais radical, mais genuíno. Isso tudo deu um bolo de gente doida, que se sentia iluminado pelo Espírito Santo, que profetizava, que saía, que dizia que tinha dons espirituais e não sei o quê, e revelações, e que via anjo, e que via Nossa Senhora. E a igreja, o que a igreja fez? Cortou. Que é o que a igreja faz sempre. Às vezes até demais, mas faz. Por quê? Vejam, Cristo fundou a igreja. Essa continuidade não está solta no mundo. Ela é uma continuidade que está se dando nesse imenso rio da sucessão apostólica. Portanto, uma obra do Espírito Santo que não nos conectasse mais a Cristo e ao seu corpo, que é a igreja, é falsa. Não passa de alucinação humana ou de obra do demônio. Mas não tem nada a ver com Deus. Porque, digamos, apresenta-se como um caminho para além da igreja. Não, a igreja tudo bem, tem lá os sacramentos, a gente vai lá, tem os padres, etc. Mas o negócio mesmo é aqui. A gente vai fazer acontecer e tal, e vai vir revelação e profecia, e o fogo vai descer e não sei o quê. Aquilo gera uma superexaltação que tende a se desconectar da genuinidade da revelação no Novo Testamento. Isso é muito importante, porque não é um excesso apenas de alguns grupos carismáticos, mas também é um excesso, por exemplo, de certas correntes mais progressistas que entendem que a obra do Espírito Santo é uma espécie de caminho de salvação alternativo. Houve 2 teólogos que foram censurados pela Santa Sé, o chamado Antony de Mello e o outro Jacques Dupuy, que criaram essa ideia de que não, tem um caminho regulamentar que é Cristo e a igreja, mas o Espírito Santo ele faz uma obra separada, então ele salva
digamos assim, de uma maneira soberana, mesmo quem não está na igreja, ou mesmo quem não aceita a verdade da fé, de tal modo que a igreja não é tão importante assim. O que é mais importante é uma ação de Deus desconectada da sua própria ação na história. É claro que isso é heresia, é evidente, por um motivo muito simples: ele é o Espírito da verdade, não o espírito da confusão, que cada um pensa uma coisa, acredita numa coisa, faz o oposto, vai fazendo, e todo mundo acha que é o Espírito Santo. Mas que Espírito Santo esquizofrênico é esse? Que fala de um jeito aqui, que fala do outro jeito lá, que tem uma doutrina aqui, outra doutrina lá, que aqui quem salva é Cristo, lá quem me salva sou eu mesmo, aqui o diabo é ruim, lá o diabo é bom. Como é possível isso? Não tem nada de Espírito Santo aí. Porque não há uma coerência interna com a verdade da divina revelação. Ou seja, nós precisamos saber nos orientar nessa confusão religiosa que nos envolve a todos. E existe um caminho. Esse caminho é muito simples. Basta estarmos fielmente unidos à Santa Igreja, em toda a sua longa tradição. O Espírito Santo nos fala através dela, nos fala através dessa unanimidade entre os santos. É uma coisa impressionante. Você percebe o que os santos diziam lá no comecinho, o que os santos dizem hoje é a mesmíssima coisa, a mesma radicalidade, a mesma entrega, a mesma graça, o mesmo amor a Deus, o mesmo amor aos sacramentos, o mesmo amor à fé. Não há entre eles nenhum tipo de discordância. Entre os teólogos há. Porque os teólogos muitas vezes são uns bons endiabrados das ideias. Mas entre os santos não. Entre os santos há uma continuidade comovente. E é nela que nós podemos ver a ação sobrenatural do Espírito Santo que nos conduz ao longo de toda a história. Que Deus não permita que nós nos desviemos dele por nenhuma loucura de nenhum aventureiro teológico que apareça por aí pregando as suas próprias ideias.